Bem-vindos ao Kind of Wise, o novo podcast da Wise Pirates. O meu nome é Pedro Barbosa e este será um espaço dedicado a conversas sobre estratégia, digital, tecnologia, tudo ao serviço dos negócios. Este nome, Kind of Wise, tem estes dois lados. Por um lado Kind, por outro lado Wise, ambos elementos do ADN da Wise Pirates e que representam, por um lado, a humanidade e, por outro lado, a tecnologia que nós queremos ver cada vez mais juntas a trabalhar em prol dos negócios, em prol das comunidades, das empresas do país. Neste primeiro episódio do Kind of Wise, convidamos o secretário de Estado da Digitalização, Bernardo Correia, a quem desde já agradeço pela simpática presença aqui e a quem desde já pergunto como é que foi este movimento da vida empresarial para os grandes desafios do Estado. O que é que moveu? Qual foi o propósito? Antes de mais nada, Pedro, muito obrigado pelo convite. É fantástico estar aqui e falar um bocadinho contigo sobre estes temas. Para mim é um bocadinho como voltar a casa, porque é uma casa que eu também sempre senti grande apreço e reconheço também o trabalho todo que tenho feito ao longo dos anos. Para mim, a mudança de mundo foi algo de muito substancial, ou seja, estamos a falar de... Eu nunca tinha feito o trabalho no setor público, tive uma carreira de 25 anos sempre ligada às empresas e eu tive 11 anos até fora de Portugal e isto é uma aventura completamente diferente. Portanto, em termos de motivação, o que é que leva alguém que passou uma vida inteira no setor empresarial a aceitar um convite para vir para o setor público fazer esta viagem? Tem muito a ver com sentido de missão e com o sentido de dar a Portugal a oportunidade de mostrar que podemos ser um país líder, e sempre foi isso um bocadinho a minha postura quando estava nos negócios, que era demonstrar que existia muito mais potencial, muito mais oportunidade em Portugal, que nós somos muito bons a desenvolver produtos, temos de nos tornar muito bons a desenvolver marcas e que temos um potencial escondido aqui em termos de talento que se calhar ainda não está reconhecido a nível mundial e não capitalizámos esse potencial todo. Portanto, é um bocadinho esse sentido de missão. Os meus pais eram os dois funcionários públicos. O meu pai trabalhava no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, a minha mãe era professora. Toda a minha vida fui rodeado por pessoas que dedicaram a sua carreira ao setor público e quando eu era muito miúdo, nós viajávamos muito pela Europa. Os meus pais, como funcionários públicos, obviamente não éramos ricos todos, mas o meu pai fazia um grande esforço para passarmos bastante tempo a viajar pela Europa, com as tendas, etc., por aí fora, colocávamos no carro. E eu via, quando era miúdo, a diferença que era a vida nos outros países. Íamos para a França, íamos para a Suíça, etc., e eu perguntava aos meus pais, mas porquê é que lá em Portugal não somos tão ricos como estas pessoas que estamos aqui a viver aqui à minha volta? E a verdade, e foi isso que me levou mais tarde a estudar economia e não tecnologia. Fiquei sempre com o bichinho da tecnologia, mas quando tive a oportunidade, saltei da economia para a tecnologia num ápice. E na verdade sempre achei que a melhor maneira de passar a mensagem de que o potencial da economia é muito maior do que aquilo que nós estamos a ver é olhar para a tecnologia e o potencial que ela nos oferece. E é isto que acho que basicamente hoje em dia nós tentamos fazer, e eu vou tentar fazer durante este tempo no governo, que é passar a mensagem que através da tecnologia podemos construir um país muito mais próspero. E portanto é isso que me move, e é um bocadinho essa motivação, também o exemplo e a honra que eu tenho tido dos meus pais de seguir o exemplo deles e dar o meu contributo. É curioso, Bernardo, falaste aí no tema da gestão e da tecnologia e da passagem da gestão para a tecnologia. Nós aqui na Wise Pirates e mesmo nas Business School, onde costumamos também ministrar algumas formações, temos falado muito do bridging destas áreas, a área de, vamos dizer, mais negócios, gestão, com as áreas da tecnologia, que ainda em algumas alturas e circunstâncias parecem mundos isolados, o mundo dos tecnólogos que desenvolvem a tecnologia e o mundo dos negócios, e a adoção e a maturidade tecnológica. Como é que tu vês estes bridges? Que importância é que têm e quem são estas pessoas que podem fazer este bridging para o crescimento? Eu acho que muitas vezes é um bocadinho aquele filme do Lost in Translation, não é? Às vezes é preciso haver um tradutor entre esses diversos mundos. E ainda hoje de manhã falávamos disso,
No mundo da política fala-se pouco de dados, e no mundo dos dados fala-se pouco de política. E eu acho que aí há de haver uma ponte em que nós podemos usar melhores dados para melhores políticas públicas, para melhorar a vida das pessoas, ao mesmo tempo que as pessoas que produzem dados têm de saber também gerar mais conhecimento e mais sabedoria a partir desses dados. Portanto, existe ali uma ponte em pessoa, existe um grupo de pessoas particularmente valiosas, que são aquelas que conseguem traduzir dados em conhecimento e conhecimento em sabedoria. E eu acho que é aí que pessoas que queiram ter impacto na vida pública podem acrescentar muito, porque não basta dizer vou lançar o produto A, B ou C, mesmo que sejam produtos do setor público, tem de se saber explicar como é que esses produtos mudam a vida das pessoas, melhoram a vida das pessoas, e já agora tem de saber comunicar isso também para as pessoas saberem que isso existe. Portanto, acho que há aí uma oportunidade muito grande de fazer um bocadinho uma ponte entre os dois mundos, mas a ponte entre os dois mundos é de facto melhores dados, mais bem utilizados, mais utilizados de uma forma mais transparente e robusta, mas acima de tudo mais útil para o crescimento saudável da prosperidade da economia. E já que estamos a falar nessas pontes e nessas ligações, hum, relativamente à tecnologia, e em particular à inteligência artificial, que na realidade é uma parte da tecnologia, tu vês este aparecimento e crescimento e omnipresença já da inteligência artificial como um nivelador de oportunidades, ou como um novo momento que pode criar grandes desigualdades entre as pessoas, entre as famílias, entre as empresas? Certo. Isto é eventualmente a pergunta mais importante dos nossos dias, e eventualmente da nossa geração, ou eventualmente de todos os tempos, dependendo de com quem falarmos. A inteligência artificial vai ser a maior disrupção que que a humanidade alguma vez encontrou. Estamos nos primórdios, isto é muito importante, termos todos a noção que aqueles que se dizem especialistas em inteligência artificial, ainda ainda nem sabemos bem o que é que aquilo vai ser. Estamos no início do início dessa viagem. Costumo comparar isto um bocadinho com uma corrida ao espaço. O momento Sputnik, o momento em que a União Soviética pôs um satélite no espaço, um bocadinho como o momento do lançamento do primeiro modelo de linguagem natural, que teve o conhecimento, a expansão toda que teve, foi apenas há 4 anos. Nós estamos a falar de uma coisa muito recente. Mas ainda nos falta o momento da chegada à Lua, o momento da inteligência artificial mais geral, mais generalista, que tenha um grau de equivalência aos melhores cérebros humanos. Isso não deve demorar particularmente muito tempo. Os cientistas divergem um bocadinho em quando é que isto acontece, cada um terá a sua opinião, mas acho que a maior parte deles agora considera realista que isso aconteça dentro de uma época, dentro de uma década. Ou seja, nós ainda estamos mesmo nos primórdios. Toda a gente se lembra da chegada à Lua, mas poucos se lembram do Sputnik e por aí fora. E ainda vamos ter um terceiro momento, ainda mais para a frente, que será a ver com a junção da inteligência artificial com a robótica e com a automatização. Seria o equivalente a conhecermos uma nova espécie intergaláctica que chegasse aqui ao nosso planeta. Portanto, o que é que nos preocupa quando estamos perante graus destes de mudança? A flexibilidade, porque se nós não sabemos bem o que é que o futuro será, teremos de nos manter flexíveis perante a mudança. É a única atitude correta. Se quisermos conservar as coisas tal como elas estão, vamos falhar, porque os pressupostos mudaram e vamos ficar para trás. E não podemos ficar para trás. Eu costumo dizer que nós não temos de recear a inteligência artificial. Portugal não deve recear a inteligência artificial. Devemos recear outros países que a utilizem melhor do que nós. E por isso aquilo que nos preocupa principalmente é, nessa flexibilidade, o fator principal são pessoas. É como é que nós mantemos as pessoas do nosso país com as competências necessárias para tirar melhor partido desta tecnologia, para conseguirmos ser competitivos internacionalmente e podermos com otimismo encarar o nosso futuro enquanto economia competitiva, saudável, centrada nas pessoas e nas competências que têm. Essa é a minha maior preocupação. E se houvesse alguma vez me perguntasse o que é que me tira sono à noite, seria sempre a velocidade com que conseguimos fazer o desenvolvimento das competências humanas
no domínio da tecnologia, especialmente no que toca à inteligência artificial e como tirar partido dela. Muito interessante. Essas características de melhoria de capacitação tecnológica e de mindset, eu diria, digital também, se pudesse alterar alguma em particular, com um clique e todos os portugueses melhorassem uma das características, sem sermos demasiado genéricos, não é? Porque seria, obviamente, estarem mais preparados, com mais readiness, não é? Com mais preparados para a tecnologia. Qual seria aquela que escolherias? Hum. Eu diria que a competência mais importante para qualquer ser humano nesta fase do desenvolvimento tecnológico é, é a curiosidade permanente, ou seja, a vontade de querer aprender durante toda a vida. Se nos mantivermos curiosos, quisermos continuar, por exemplo, a tirar cursos, ou não é, se ficar satisfeitos com o nosso diploma e pronto, e pensamos que acabou o nosso percurso académico ou de Inquietude. aprendizagem, essa inquietude, essa vontade de continuar a aprender, eu acho que isso é aquilo que vai definir o sucesso dos povos, é a capacidade de querer continuar a aprender. E se eu tivesse uma farinha mágica, de que eu gostava de dotar todos dessa vontade louca de querer continuar a aprender, independentemente da idade, do segmento social, da localização geográfica ou até dos diplomas que já tenham por aí fora. Que vai ser de facto a grande vantagem competitiva dos países, vai ser a vontade das populações quererem continuar a aprender para tirar a melhor partido da tecnologia. E como é que sentes os portugueses, ou até mais, como é que sentes os europeus nesta viagem de alta velocidade comparado com outras regiões do mundo, não é? Com as regiões asiáticas, americanas e outras, nesta viagem na luta por um lado, na luta pelo conhecimento e o esforço, a consciência que tem que ter e o esforço que tem que colocar em cima, e também, por outro lado, hum, a saber ter acesso e curar-se a si próprio para evitar fome, não é? Evitar ficar em zona de ansiedade, porque quando a informação é muita e não conseguimos adquiri-la, Hum. também podemos correr esse risco. Como é que tu vês os portugueses, ou como é que vês os europeus nesta viagem a nível mundial? Eu acho que são respostas diferentes. Se tiveres perguntar por portugueses ou por europeus, porque aquilo que eu vejo, curiosamente, nos portugueses neste momento é uma coisa que se calhar já não víamos há muitas décadas, ou até, se calhar até séculos. É um certo otimismo, é uma vontade de olhar para o futuro pensando os anos que lá vêm vão ser melhores do que aqueles que já passaram. E eu acho que isso é uma coisa relativamente nova aqui em Portugal, que nós não tínhamos por aí além. Não sei, acho que não somos otimistas necessariamente por natureza. Somos pessoas que gostam, um país que gosta imenso de viver bem a vida e de estar bem com toda a gente, e somos excelentes diplomatas, mas sempre tivemos um bocadinho aquela coisa do fado e da nostalgia e por aí fora. E eu acho que aquilo que eu vejo recentemente, sabe, nos últimos anos, é um renovado otimismo que eu acho que é justificado, que é, por exemplo, olha, saiu agora aquela capa do The Economist, né, de Portugal como economia do ano, e tu pensas, se calhar há 10 anos atrás ninguém achava que isto era possível. Ou vês aquele ranking do ICEAD que saiu com Portugal no top 25 das economias com o talento mais competitivo do mundo. Tem em 24º lugar, se não me engano, à frente de Israel. Isto também é algo que nós, se calhar, não estávamos à espera de encontrar. Então, estamos a olhar para coisas como nos últimos 3 ou 4 anos regressaram mais portugueses a Portugal do que aqueles que saíram. É uma coisa que já não víamos É há muito tempo. décadas e décadas e décadas e décadas. Portanto, se olharmos só aqui para o nosso cantinho, eu acho que existe um renovado otimismo e vontade de, mas na prática, uma vontade de pormos outra vez Portugal naquilo que sempre, historicamente, sempre foi, que é um lugar de centralidade no mundo. E isso eu acho que faz uma diferença enorme, esse otimismo, e permite-nos olhar para o futuro com mais ímpeto e com mais coragem. Agora, se olharmos para o panorama europeu como um todo, eu acho que chegamos aqui a uma altura em que percebemos que, alguns pelo caminho,
introduzimos demasiada complexidade no sistema europeu, que nos tornou descompetitivos economicamente, eventualmente por uma pressão burocrática demasiado grande, de uma sobrecarga, especialmente nas empresas, sobre os encargos burocráticos que têm de suportar. E isso, pagámos uma fatura muito cara por isso. Pagámos, por exemplo, uma descompetitividade no setor tecnológico. Não é duvidado para ninguém que temos aqui um buraco na Europa no que toca a empresas de tecnologia de topo mundial. Contam-se pelos dedos das mãos as grandes empresas tecnológicas europeias versus aquilo que se encontra nos Estados Unidos ou na China. E isso eu acho que se deve muito a uma regulação que foi muito pesada sobre a inovação. E por isso, nós quando encontramos hoje em dia, eu tive, por exemplo, uma viagem recente em que passei uns dias em Nova Iorque, basicamente a vender Portugal como destino de investimento para a inteligência artificial, e na mesma semana vim, e havia lá um otimismo desmesurado nos Estados Unidos sobre a inteligência artificial, etc. E quase eventualmente até uma sobre... Hype? mais do que hype, é acharem que nada que vai sempre correr tudo bem, Simplicismo. independentemente do qual for o plano. E na Europa, eu vim na mesma noite, de uma quarta para quinta, foi naquele voo noturno entre Nova Iorque e Bruxelas. Aterrei em Bruxelas e era um bocado ao contrário. Temos aqui uma situação em que é preciso regular isto tudo, Um choque. e agora temos de criar aqui leis para isto e para aquilo, para aquele outro. Ou seja, de um lado só se falava de oportunidade, do outro lado só se falava de risco, e eu acho que na Europa temos de reaprender a reequilibrar a oportunidade com risco. E se me perguntares, eu acho que esse é o grande desafio neste momento dos europeus. Não é sobre regular, não é gestão de risco, é entender que soberania é basicamente uma função da nossa capacidade de nos mantermos competitivos a nível internacional. Porque só quem é competitivo economicamente a nível internacional é que é realmente respeitado. Hum. E isso eu acho que é uma mudança que está em curso. Nós vemos isso a acontecer já em Bruxelas e por exemplo, os pacotes do Digital Omnibus, etc., agora que vem de Bruxelas, já são uma mudança nesse rumo. Acho que é preciso fazer mais e mais depressa, mas acho que o rumo neste momento está entendido e a mensagem está entendida. Já que falaste nesses pacotes, como é que achas que eles podem ajudar as empresas e, em particular, todos sabemos que a economia portuguesa, aliás, a semelhança de outras europeias, é muito uma economia de PMEs, que, pela dimensão do mercado, obrigatoriamente têm elas próprias muitos desafios, não é? Na sua própria operação. Como é que achas que esses pacotes podem ajudar as empresas? Eu tenho a noção de que nós temos, todos, acho eu, quase todas as pessoas nos empresários, que o custo da burocracia é muito maior para as PMEs do que é para as grandes empresas, porque as grandes empresas acabam por poder pagar aos advogados, aos consultores, ou contratar as pessoas que for preciso para colocar os carimbos todos que for preciso nos papéis. É chato e é caro, sim, mas não é lá por isso que as empresas grandes muitas desaparecem. Mas uma PME, se tiver de escolher entre contratar uma pessoa para gerir papelada e burocracia, ou escolher uma pessoa para trabalhar em inovação, iria sempre preferir trabalhar em inovação, e essas escolhas às vezes têm mesmo de ser feitas. Portanto, o que acho que é mais importante para as PMEs, que nós estamos a tentar fazer, é que a escolha possa ser a inovação. É que as pessoas tenham menos encargos de burocracia, gastem menos tempo com coisas em que não acrescentam grande valor. E eu acho que existe para as PMEs um pedido que seja feito mais e mais rápido. E isto leva muito ao conceito que nós temos montado no Ministério e que se deve muito à visão do Ministro Gonçalo Matias, que é que a reforma do Estado passa basicamente por simplificar e digitalizar em duas coisas. Muito para benefício das PMEs. E porquê é simplificar e digitalizar, e não digitalizar e simplificar?
porque não vale a pena digitalizar uma coisa que não está simplificada de origem. Importar burocracia, importar complexidade é uma asneira. Estamos a substituir folhas de papel por PDFs e estamos a substituir assinaturas físicas por assinaturas digitais. E então? Cara, até gasto mais tempo entre só ligar o computador, não ligar, chave móveis digitais para aqui, etc. O que importa é simplificar substancialmente os processos, reduzir drasticamente a burocracia e então criar processos digitais novos que sejam de facto acrescentem valor. Eu dou o exemplo, por exemplo, de um projeto que estamos a montar e que vamos querer ser os primeiros da Europa a lançar, que é a carteira digital da Digital. empresa. Não há nenhum país da Europa que tenha isto neste momento. Estamos ali numa corrida com outro país para ver quem é que será o primeiro. Mas a ideia é que nós conseguirmos dar às PMEs a capacidade de, quando está a concorrer a um fundo, seja europeu ou nacional, quando está a tentar tratar de uma burocracia qualquer, que tenha no telemóvel do empresário toda a documentação de que precisa para aceder a esse fundo, para começar aquele processo, para seja lá o que for, que seja muito mais rápido e muito menos complexo ter de tratar de qualquer papelada que tenha custado. Isto é algo que os empresários já pedem há muito tempo, não é? E se eventualmente não aconteceu até hoje, é porque o Estado, isto não é só em Portugal, mas isto em Portugal é particularmente impactante e é uma das razões que eu também aceitei este desafio, porque o potencial de Portugal é enorme. Muitas vezes andamos a correr uma mão atada atrás das costas e isso que nos ata a mão atrás das costas é a burocracia. É esse tema de nós conseguirmos resolver o tema da interoperabilidade, que é uma coisa que parece básica, que é o Estado tratar de conseguir comunicar entre si. Não acontece. Uma pessoa, uma empresa, uma PME, quando quer tratar de um processo de licenciamento, seja lá o que for, tem de ir bater às portas de 10, 15, 20 organismos de Estado diferentes. Isso massacra as empresas, reduz o tempo que temos para a inovação, reduz a vontade de se querer de inovar e isso tem de ser um desígnio nacional, livrar-nos disso tudo. Curiosamente, existe um decreto-lei que diz que a interoperabilidade é obrigatória desde 2014. Ok? Só que estas coisas não resolvem por decreto. Estas coisas resolvem-se fazendo trabalho técnico que de facto garanta que os sistemas tecnológicos do Estado O permite. funcionem entre si. E também foi por aí que quisemos fazer uma grande mudança de pensamento, nomeando o engenheiro Manuel Dias como primeiro Chief Technology Officer do Estado, alguém que pensa estas coisas de forma de fundo e depois que tenha capacidade de agir para resolver os problemas de fundo. O Estado ele próprio a inovar, não é? Com o CTO. É uma coisa que sempre fez muita confusão durante toda a minha vida. Eu, quando comecei por dizer que os meus pais trabalhavam no Estado, o meu pai chegou a ser diretor do Laboratório de Engenharia Civil, que era uma casa que foi um dos primeiros sítios em Portugal onde houve internet. E era um sítio onde se inovava, e certamente ainda se inova hoje, mas aquela ideia de que o Estado tinha os melhores engenheiros com as melhores capacidades de computação, eram os primeiros sítios onde havia supercomputadores, onde havia a melhor conectividade, onde havia grande talento e de onde saíam boas ideias. Essa ideia, esse conceito, é aquilo que queremos voltar a trazer, que é a capacidade que o Estado possa ter de ombrear com qualquer outro país do mundo em termos de capacidade de inovação e que nós conseguimos atrair para o privado, para o público, pessoas que queiram realmente fazer a diferença e tenham capacidade técnica para o fazer. Já agora digo-se de passagem que muitas das pessoas que já estão dentro do Estado já têm essa capacidade e já têm essa vontade. Muitas vezes são eles próprios impedidos pela burocracia. Eu estava a mencionar o tema da simplificação, que é o Secretaria de Estado, que é liderada pelo Paulo Magro da Luz, e que é crítica, porque os próprios funcionários do Estado têm de lidar com o Código de Contratação Pública, com o funcionamento do Tribunal de Contas, com o Código de Processo Administrativo altamente complexo, e portanto há aqui um trabalho de fundo a fazer, até para libertar os próprios recursos que o Estado já tem,
Portugal não tem, não tem funcionários públicos a mais, está ali na média da CDE, 15%. Temos, se calhar, de os libertar para poderem fazer um trabalho muito melhor, Com mais valor. com mais valor. Falamos aqui em desenvolvimento tecnológico e em necessidade de conhecimento por parte das empresas, desse conhecimento tecnológico para poderem evoluir, mas também existe o outro lado, não é? O lado do risco, o lado da fraude, o lado da cibersegurança. Sei que já tiveste funções de cibersegurança no passado. O Gabinete Nacional de Segurança tem feito um trabalho notável ao nível do que é o conhecimento e a procura do conhecimento sobre risco e sobre fraude e sobre cibersegurança. Nós na Wise Pirates, em automação de processos, estamos a trabalhar com muitas empresas e vemos, por um lado, alguma ausência de conhecimento profundo dos riscos da cibersegurança, mas por outro lado também, sobretudo com o crescimento agora do Agentic AI, microempresas surgirem no mercado, um pouco como tu falavas, só a falarem de oportunidades e a fazerem um bocadinho oversimplification, né? Como é que se junta estas duas partes? Por um lado, a aceleração que é necessária, e se não tivermos aceleração não temos preparação e não temos desenvolvimento e não acompanhamos, mas por outro lado, a consciência do que é o risco e como é que se trabalha o risco do ponto de vista preventivo. Certo. Bom, primeiro eu acho que é preciso ter consciência que de facto o risco realmente existe. Com a modernização dos sistemas, tanto das empresas como do Estado, há necessidade de criar aqui uma nova consciencialização da importância destes temas. E o que o Estado pode fazer neste caso, primeiro é regular. E acabamos de emitir a NIS 2, para a versão para transposição para Portugal, que numa ótica tentar não pôr demasiado encargo burocrático nas empresas, que normalize o que é que são os processos a tomar num caso de ciberataque. E isso eu acho que é importantíssimo, que é garantir uma standardização da abordagem e garantir que existe aqui também uma análise nivelada por tipo de risco, porque não é a mesma coisa estar a olhar para cibersegurança num sistema que carrega plantas ou num sistema médico hospitalar. Claro. Tipo de risco e tipo de impacto. Tipo de risco, tipo de impacto e a capacidade que nós termos, ter as pessoas habilitadas. Portanto, costumo falar em 3 vetores, em pessoas, produtos e políticas. A cibersegurança não é diferente. Temos de ter as pessoas com as competências certas, treinadas em cibersegurança e saber o que fazer, tanto para prevenir como quando se assistir uma crise, para saber geri-la. Temos de ter os produtos certos, temos de ter a arquitetura de produtos certos dentro da nossa empresa para nos defendermos, e isso é importantíssimo, e não vale a pena tentar poupar dinheiro aqui. As empresas têm de estar bem equipadas para se defenderem, e por fim temos de ter as políticas internas para garantir que estamos a abordar os problemas da forma certa. Essas políticas, no caso da cibersegurança, têm de ser muito geridas com base no perfil de risco dos processos que tivermos a falar, e depois gerir essas políticas de risco, tentando equilibrar aquilo, mais uma vez, aquilo que eu disse. A cibersegurança tem riscos, mas se levarmos esses riscos também ao limite, depois esquecemos também da oportunidade. Portanto, sempre fazendo sempre esse equilíbrio. Muito bem. Bernardo, e sobre ti próprio, qual é a tua suite de produtividade? Como é que tu geres num novo desafio, que naturalmente terá desafios novos, desafios diferentes, de gestão de agenda, de gestão de prioridades, de gestão integrada dos objetivos? Estamos a falar, na realidade, na representação do país, não é? Qual é o teu stack de produtividade? O meu stack de produtividade. Primeiro, dizer antes de mais nada que o meu stack de produtividade teve de mudar bastante desde que vim para o Estado, porque as regras do jogo mudam radicalmente. Sem estar a entrar nos detalhes exatamente como é que gira a minha vida tecnológica, eu acho que a coisa mais importante é a gestão do tempo. De longe, é a coisa que faz mais diferença na minha vida. É saber como gerir o tempo de acordo com as prioridades, e isso é algo que já vem dos meus anos que estava em Inglaterra,
Eu costumava dizer o tempo todo que estive em Inglaterra, que foram quase, foi mais de 10 anos, que a principal inovação que eu aprendi em Inglaterra foi que as reuniões não só tinham hora para começar, mas tinham hora para acabar. Que era uma coisa que em Portugal essa disciplina era relativamente flexível. Flexível. Vamos lá. Brand. E eu apanhei um choque brutal quando cheguei à Inglaterra e se a reunião acabava à hora, às 3 da tarde, a reunião acabava às 3 da tarde. Se não tivesse resolvido, não estava resolvido. E o respeito pelo tempo é uma coisa que eu aprendi de uma forma absolutamente brutal durante os meus tempos em Inglaterra, e eu costumava dizer que só voltava a Portugal do dia em que pudesse ter um lugar que me permitisse a mim ditar a que horas é que acaba a reunião. E foi um bocadinho assim, tive essa sorte, mas de facto o tempo, a gestão do tempo e a forma como em particular se gerem os horários das reuniões, para mim das coisas que para mim são absolutamente fundamentais, e é uma coisa relativamente básica que eu vejo esse erro a acontecer dia após dia, reunião após reunião, quase transversalmente em muitas empresas, e isso é algo que transforma a vida das empresas e das pessoas, o respeito pelo tempo. Estamos a falar de tempo. No que diz respeito ao trabalho, a tua visão pessoal, que uma visão pessoal sobre trabalho presencial, trabalho remoto, trabalho híbrido, naturalmente que há funções diferentes, que obviamente têm exigências diferentes, mas num escopo aqui mais global, como é que tu vês estes três modelos e qual é que, na tua opinião, tende a ser um modelo mais adequado? Acho que mais uma vez, isto não há, em períodos de grande mudança, quem, quem disser que tem a resposta para essa pergunta está a inventar, porque não tem. Nós não sabemos muito bem como é que isto vai estabilizar, qual é que é os melhores modelos, porque para já podem haver modelos diferentes para determinado tipo de funções. Depois, esses modelos também têm de ser flexíveis consoante o tempo que as pessoas têm na organização, o grau de experiência que têm, o grau de autonomia que têm, por aí fora. Mas essas coisas têm de ser analisadas, acho eu, não necessariamente a um nível macro, total, mas a um nível de qual é o sistema que vai garantir que eu consigo tirar melhor produtividade e mais impacto da minha organização e do tipo de pessoas que lá tenho. E eu acho que isso não é uma análise que se possa fazer de uma forma de um chavão, dizendo eu trabalho, a melhor solução é 3 dias por semana, e as segundas e às sextas fico em casa. Não, se calhar há organizações que podem funcionar de uma maneira melhor dessa maneira, outras que funcionam melhor em completamente remotas, outras que, pelo tipo de natureza de trabalho que têm de fazer, tem de ser 100% presencial. Portanto, a coisa que eu não sou é apologista de soluções definitivas. Únicas. Gosto de ir experimentando, ir verificando qual é que é os resultados dessas experiências e depois fazer ajustes. Pessoalmente, acho que essa é a única forma saudável. Acho que se aprendeu muita coisa e se evoluiu muito durante os tempos da pandemia. Acho que algumas das aprendizagens estamos a voltar para trás, estamos a esquecer-nos de algumas coisas boas que aprendemos. Muitos de nós lembram-se que se calhar fomos mais produtivos do que nunca durante os tempos da pandemia e que fazíamos mais reuniões e mais horas e etc. Também não era provavelmente o ideal. Mas E era uma crise também. e era bastante crise, mas bastante era porque crise. estávamos todos no mesmo modelo. E estávamos todos no mesmo barco. Também Estávamos havia todos no muito mesmo barco. solidariedade também. Mas estava toda a gente a partir de casa. Ou seja, um dos grandes desafios dos modelos híbridos é que, como só uns estão em pessoal, outros estão em casa, etc., como é que se vai garantir Equilíbrio. que há um equilíbrio para Eficácia. todos? E depois há a parte social e o componente social, etc., das organizações. E eu não acredito em soluções únicas, mais uma vez. Acho que existe aqui a oportunidade de fazermos um reequilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional e removendo uma componente muito chata da vida das pessoas que é o commute, né? Que é o tempo que andas entre transportes, entre a casa e o trabalho, e que esse tempo pode ser usado para melhorar a vida das pessoas ou a produtividade das empresas. Portanto, pode ser as duas coisas. Portanto, eu não sou fundamentalista de nada disto. Acho que cada organização tem de encontrar a melhor forma para garantir que atinge os objetivos que tem e que equilibra a vida pessoal e profissional dos seus próprios trabalhadores. Portanto, aí não tenho nenhuma fórmula para dar, porque acho que genuinamente cada empresa deve ter a sua. Boa. Bernardo, estamos perto do fim do nosso tempo. Queria-te fazer mais duas perguntas. E a primeira é sobre um tema que tu falaste, gestão do tempo. É um desafio de todos nós, da maior parte das pessoas e das empresas, saber gerir o tempo entre aquilo que é o trabalho mais operacional
e de agenda mais curta com trabalho mais estratégico, mais profundo, chamado deep work, e ambos são importantes. Nós temos que resolver os temas de hoje, temos que ter capacidade de tração e de realização imediata dos objetivos de cada dia nas nossas empresas, mas também construir o futuro. Imagino, não sei, mas imagino que em funções de alta relevância no estado como são as tuas, este tema seja particularmente crítico, porque as agendas são muito intensas. Como é que se tem tempo para trabalhar temas estratégicos e temas de trabalho profundo que vão ser muito relevantes para os nossos próximos 5, 10, 15, 20 anos? Certo. Eu costumo sempre dizer que os grandes gestores são aqueles que conseguem equilibrar o curto e o longo prazo, sem esforço aparente, não é? Aqueles que conseguem encontrar o tempo para a gestão de crise do dia a dia, que sempre acontece, com o trabalho de fundo. E só se consegue de duas maneiras: com aquela gestão de tempo absolutamente disciplinada de que eu mencionei há pouco, mas o segundo fator é ainda mais importante, que é rodear-nos das pessoas certas. Porque, o meu exemplo agora no Estado, o Estado está sempre em modo de execução e está em perma-crise, não é? Tu dá sempre uma coisa qualquer para resolver. E neste caso, nós conseguimos, faz pouco tempo, estou lá há pouco mais de 6 meses, nós conseguimos nesses 6 meses publicar a nova Estratégia Digital Nacional, a Agenda Nacional de Inteligência Artificial, o Pacto para as Competências Digitais, em menos de 6 meses, enquanto estávamos em modo de execução de todo o resto dos projetos, carteira digital de empresa, carteira digital do edifício, o licencia, todos os outros projetos que temos no pipeline. Ou seja, e inclusive conseguimos lançar a loja de decisão virtual em poucas semanas, que é uma coisa que foi épico. No entanto, fazendo uma gestão do tempo brutal e das prioridades, e rodeando-nos das pessoas certas, que tenham o mix certo entre conhecimento técnico e pensamento estratégico, e orientando os recursos para que seja possível equilibrar as duas coisas, então conseguem chegar a esses resultados em que conseguimos pensar a estratégia e ao mesmo tempo estamos a liderar a execução. Acho que um dos fatores mais importantes aqui também é ser muito, muito bruto com a priorização. Aquela ideia de que só 20% dos projetos é que têm 80%, é que geram 80% do impacto. É preciso algum cuidado com esse princípio, que se for levado ao extremo só fazemos uma ou duas coisas, não é essa a ideia. Mas é a ideia de que temos de nos focar nas coisas que realmente trazem importância para as nossas vidas. E agora, quando estamos a falar, como eu estou agora no Estado, essas escolhas são muito importantes. Estamos a falar de coisas que podem impactar milhões de pessoas. E quando estamos a fazer escolhas, essas escolhas, agora a ponderação tem de ser o bem público, o bem-estar das pessoas. Mas eu tenho a certeza que provavelmente teremos muito mais impacto se nos focarmos em algumas coisas muito bem feitas do que em muitas coisinhas que depois não têm real impacto na vida das pessoas. E essa escolha, essa priorização, rodear-nos das pessoas certas e uma gestão de tempo eficaz é a única maneira que eu encontrei durante a minha carreira de ter a certeza que conseguimos executar as coisas de curto prazo e entregar, ao mesmo tempo conseguimos pensar em estratégia. Uma última coisa é manter a tal curiosidade. É preciso alguma energia para chegar ao final do dia e ainda estar a querer aprender, a querer ler uns artigos, sei lá, sobre física quântica ou sobre robótica aplicada à inteligência artificial, etc. Portanto, há sempre uma componente muito pessoal de curiosidade e de querer estar sempre a aprender. Não basta ser disciplinado, estar rodeado das melhores pessoas, etc. É também preciso manter uma certa humildade de que sabemos todos relativamente pouco e de querer estar sempre a aprender. Sobretudo num mundo em reinvenção permanente, não é? Como é este. Muito bem, então, Bernardo, a última pergunta é para um futuro Bernardo, é para o Bernardo de 2030. O Bernardo de 2030, olhando para trás, para 2025, não sabemos se é um Bernardo que ainda vai estar no governo ou se não vai estar no governo, ninguém sabe, mas o que é que este Bernardo de 2030 gostaria de dizer ao Bernardo 2025 e em termos de quais são as prioridades ou do que é que gostava que tivesse
sido conseguido durante esse período? Ou qual seria o sentido de realização? Porque há aqui um efeito de propósito, percebemos na primeira resposta também. Além dos outros desafios, há também um propósito. O que é que este Bernardo 2030 diria a este Bernardo 2025? Sim, é engraçado usar os 2030 porque isso é supostamente o final do mandato deste governo, é meio de 2029, mas os nossos planos são feitos para 2030. chegar a 2030. E se há coisa que eu estou sempre a repetir, até internamente, no nosso próprio gabinete, etc., the need for speed. Nós temos de manter velocidade. E se eu olhasse para 2030 e pudesse dar um conselho, provavelmente a mim próprio, é não desaceleres. Não desaceleres porque Keep o the tempo pace. passa num instante. O próprio panorama político é volátil e quanto mais conseguires fazer no máximo, o mais curto espaço de tempo, melhor para todos. Eu meti na cabeça, por exemplo, que em termos de objetivos, nós queremos ter todos os serviços do Estado digitalizados até 2030. Isto quer dizer, com todos, quer dizer todos. Eu estive recentemente na Estónia, em que é o único país da Europa e julgo que do mundo que tem todos os serviços públicos digitalizados, a pessoa pode se casar e divorciar no telemóvel. Portanto, por todos queremos dizer todos. E isso é algo que, se formos a pensar na complexidade deste projeto, é algo que só se faz. Fomos brutalmente ambiciosos em termos da velocidade a conseguimos lá chegar. Portanto, ser completamente implacável com aqueles bloqueios de burocracias, etc. Ser completamente implacável com isso. Tirá-los todos da frente, o mais rapidamente possível, para conseguirmos chegar a este tipo de objetivos. A outra coisa, como eu também referi, 2030 eventualmente será uma altura importante também neste caminho para a inteligência artificial. Por isso é que quisermos publicar agora a Agenda Nacional de Inteligência Artificial e que está pensada também para 2030 em termos de impacto. E dentro dessa agenda, duas questões muito importantes que não nos podemos esquecer. Seriam dois conselhos que eu tento sempre repetir a mim próprio. As competências e a responsabilidade. Competências no sentido, como dissemos há pouco, de acelerar a forma como os portugueses têm competências digitais que possam aplicar à geração de valor nos sítios onde trabalham, e a responsabilidade no sentido em que, quando estamos a aplicar tecnologias, só em tecnologia nova, nós temos de o fazer de um ponto de vista que melhora a vida das pessoas. E melhorar a vida das pessoas não significa melhorar a vida das máquinas ou de um robô qualquer. Nós estamos a fazer leis e fazemos tecnologia e fazemos comunicação ou fazemos seja lá o que for para tornar melhor a vida das pessoas. Portanto, eu diria que espero que o Bernardo 2030, olhe para o trabalho que nós estamos a fazer agora em no final de 2025. Fico orgulhoso. E que perceba que nós nesta altura fizemos tudo o possível para aumentar a velocidade de execução, de remover as barreiras, que esse projeto de 4 anos possa ser cumprido, mas acima de tudo que o faça elevando o conhecimento das pessoas e de todos em Portugal. Nós temos um objetivo de passar de 56% para 80% de competências digitais básicas em Portugal até 2030, mas acima de tudo que o faça com responsabilidade e com ética, e que saibamos elevar a fasquia no que toca basicamente à forma como criamos prosperidade. Não é só o resultado que conta, a forma como lá chegamos também conta. Muito obrigado por esta conversa, foi um prazer enorme, Bernardo. Os maiores sucessos para a Secretaria de Estado e para o Governo e para o país. Até breve. Obrigado.